O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Paizinho, eu quero rogar a orientação do Senhor nessa manhã, para que possamos entender aquilo que diz a Tua palavra, em se tratando da Tua vinda, que é breve. Então, que ela nessa manhã seja a orientação para a nossa vida de agora em diante, que essa palavra não seja uma palavra que faça parte do nosso intelecto e ali fique, mas que ela de fato transforme o nosso coração, as nossas escolhas, a nossa vida, os nossos relacionamentos e tudo aquilo que estamos fazendo ou vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar. Queridos, como nós temos estudado, texto de Mateus capítulo 24, 29 a 31, e esse texto, esse trecho do chamado sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus, ou o pequeno Apocalipse, ele é o mesmo texto que se encontra em Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27, e Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28. É um assunto complexo, difícil. Eu acho que de todos os temas da Escritura, a escatologia é um tema espinhoso, é um tema cheio de melindre, cheio de interpretações, de pensamentos e até especulações, coisas que as pessoas falam sem fundamentação bíblica, mas foram ideias desenvolvidas com o passar do tempo e acabaram fazendo parte aí de um certo folclore evangélico, mas às vezes a gente não tem absoluta certeza de determinados assuntos. Nós não vamos ter como abordar todos os assuntos relacionados à escatologia. A gente não vai poder falar, por exemplo, do 666, não vamos poder entrar em assuntos que dizem acerca da chamada guerra de Gog e Magog e outros temas, nós infelizmente não vamos poder tratar. Quem sabe em outra oportunidade nós podemos falar sobre eles. Mas é um tema complicado. Para os irmãos terem ideia, eu estava essa semana revendo o conteúdo. Sempre que eu vou fazer uma série de mensagens, eu separo uma série de conteúdos para eu estudar. Artigos, comentários, teologias sistemáticas, manuais e outros textos, né? Eu fui somar a quantidade de material que até então eu tinha estudado, mesmo que fosse um versículo apenas. Por exemplo, em Tessalonicenses, quando fala acerca daquilo que o detém, nós estudamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para aquele versículo eu estudei só naquele versículo uns 2, 3 livros diferentes. E eu somando tudo essa semana deu mais de 40 fontes que eu usei até agora para estudar esse tema. Não é fácil, é difícil. E nós hoje vamos falar sobre aquele tema que é o tema central de toda escatologia. É o tema mais importante, não apenas da doutrina escatológica, mas simplesmente de toda a raça humana, de toda a história, de toda a revelação bíblica. Nada pode ser comparado a esse evento que nós vamos estudar. Tudo depende desse evento. E então nós começamos estudando sobre Mateus capítulo 24, falamos sobre o princípio das dores, sobre aqueles eventos que antecederão a tribulação, quais seriam então os sinais da tribulação, como então seria o surgimento da grande tribulação, com a manifestação do anticristo, com a chamada grande apostasia, e após então esse período que nós chamamos de grande tribulação, chega um evento para o qual todos
ou praticamente todos os crentes concordam que é a chamada segunda vinda, é a chamado retorno de Jesus, a volta do Senhor, a parousia. É tudo isso que trata esse texto que nós estudamos hoje. Nós, então, amados, deveríamos estar nos preparando para este evento crucial em toda a história humana. E quando eu estudo sobre o Apocalipse, quando eu estudo sobre esse tema e principalmente sobre o retorno do Senhor, a minha grande preocupação e meu autoquestionamento é como eu tenho me preparado para esse grande encontro, para esse tempo que será antecedido por situações tão difíceis, tão ruins, tão desagradáveis, de tanta perseguição. Mas então, como eu, estudando, lendo, pesquisando sobre esse tema, tenho preparado a minha vida, a vida da minha esposa e a vida do meu filho de 6 anos para esse momento. Porque se a minha convicção pessoal é de que a vinda do Senhor é breve, de que Ele não tarda, de que Ele vem no tempo em que eu estiver vivo, essa é a minha perspectiva, é a minha vontade, é o meu desejo, eu preciso então estar preparando a minha família para esse encontro. E eu acho interessante que na nossa sociedade nós preparamos filhos, preparamos famílias para bens materiais, para recursos financeiros, para boas carreiras, preparamos o filho para a escola, preparamos o filho para o Enem, para o vestibular, para a faculdade, para ter sucesso na vida, mas muitas vezes não faz parte das nossas discussões caseiras, dos nossos ensinos. Talvez você concorde de que nada pode ser comparado em importância a este evento. O nascimento do meu filho foi um evento crucial na minha vida, mas ele não pode ser comparado ao evento da manifestação do Senhor na sua segunda vinda. Meu filho vai casar, se houver tempo para isso e se assim Deus o permitir, mas esse casamento não pode ser comparado a esse encontro. Então, porque eu preparo meu filho para se encontrar com uma mulher, porque eu preparo meu filho para ir para uma faculdade, mas eu não preparo meu filho para esse dia de se encontrar com o Senhor. Estamos errando. É uma falha grave. Talvez de todas, amados, a mais grave das nossas falhas. Não nos prepararmos e não prepararmos as pessoas que estão conosco. Eu tenho visto muitos canais na internet, eu sou uma pessoa que gosto de conhecer outros pregadores, outros pensamentos, outras reflexões teológicas, que não apenas a minha. Eu tenho visto pastores, eu não estou criticando os pastores pelo que eles fazem, de capacitar e preparar as pessoas para serem bons homens, boas mulheres, boas crianças, bons jovens, pessoas de sucesso, pessoas capazes, pessoas competentes, pessoas felizes. Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo está errado, mas tudo isso está debaixo de uma realidade em que tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve, deve ser e deve nos conduzir para o dia desse encontro, em que as nossas obras passarão por uma grande fornalha e talvez a maior parte das nossas obras simplesmente se queimem, porque não foram preparadas para o dia desse encontro. E eu estava pensando, sabe o que, em casa esses dias? Olhando para o meu filho de 6 anos, assistindo o desenho na TV. Como eu posso dizer para o meu filho que vai chegar um tempo em que vai surgir um homem perverso, mau, que possivelmente há de prender e matar o pai dele? E que ele precisa continuar confiando e acreditando em Jesus, mesmo que isso lhe sirva como razão da própria morte. Como eu digo isso para ele? Se eu estivesse plenamente convicto de que o Senhor virá, se de fato isso para mim fosse uma prioridade, fosse um pensamento fixo, guardado, manifestadamente desejoso, as palavras para minha família e para o meu filho teriam de fato um conteúdo escatológico. Eu falaria sobre o retorno de Cristo quando estivesse almoçando, jantando, passeando,
olhando para o céu, para as coisas que são criadas. Nossa teologia, nossa vida, nossas obras, tudo o que fazemos e tudo o que temos aponta para este dia. A gente precisa lembrar que o retorno do Senhor se dará em meio à dura perseguição da igreja. Isso da minha concepção pré-milenista histórica. Crentes sendo perseguidos, a igreja sendo presa, os crentes torturados e mortos, o sangue dos santos sendo derramados por vários lugares. Tudo nessa época estará bem dividida, estará bem clara. Hoje nós olhamos para uma igreja, pode ser do tamanho que for, uma igreja com 2 pessoas, uma igreja com 200.000 pessoas, olhamos e dizemos: eu não sei quem estará diante do Senhor naquele grande dia, eu não sei quem é bode, não sei quem é ovelha. Mas nesse dia, nesse tempo, em que crer em Jesus custará a própria vida, estará tudo bem dividido. Bodes e ovelhas, joio e trigo, santos e ímpios, tudo vai estar bem dividido, bem claro. Então, o versículo 29 diz que logo em seguida, esse período difícil de tribulação, de grande tribulação, nós perceberemos e veremos os sinais da sua vinda. E Mateus, Marcos e Lucas fazem isso de uma maneira dramática, repentinamente, sem aviso, sem nenhum retorno científico de por que isso aconteceu. Simplesmente os poderes cósmicos do universo serão subvertidos, não pelas explicações da ciência, da física, da cosmologia, da astronomia. Os poderes celestiais, eles serão subvertidos porque algo estará mudando no cenário universal. O Senhor está voltando para se encontrar com a sua criação. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não é só a igreja que espera pelo Senhor. O universo espera pela manifestação do Senhor. As estrelas, os cometas, os buracos negros, a matéria escura, tudo, absolutamente tudo nesse universo sujeito à futilidade, sujeito a, como diz o texto, aquelas coisas que não têm valor, vazio, tudo sujeito à vaidade, tudo, absolutamente tudo, tudo aguarda a manifestação do Senhor. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. O texto diz que as estrelas cairão. Eu estava pensando assim, eu acho que as estrelas não estarão caindo, eu acho que elas estarão dançando no firmamento, pela manifestação gloriosa do Redentor de todo o universo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O pecado não será tirado apenas dos seres humanos, dos crentes. O pecado está sendo tirado de absolutamente todos os mais longínquos recônditos do universo. É a regeneração de absolutamente todas as coisas. E eu lendo isso, eu lembrei da morte do Senhor. Os eventos cósmicos que aconteceram por causa da sua morte. O terremoto, o céu escureceu, as trevas, os mortos ressuscitando. E nesse momento, então, que o Senhor volta para restaurar todas as coisas, o universo ele começa a se revolver. Nós não temos como saber até que ponto esses sinais
descritos nesse versículo e nos demais que nós citamos, serão literais ou simbólicos. Os que estarão aqui verão que sinais são esses. Então, o texto diz, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e claramente a luz da lua vem do sol, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que marca o fim da tribulação e a volta do Senhor serão os sinais inconfundíveis no céu e na terra. Lucas também nos informa, no versículo 26 do capítulo 21, que os poderes do céu serão abalados. Existem muitas profecias que dizem exatamente a mesma coisa, que o sol perderá o seu brilho e a lua escurecerá. Isaías 13:10, Isaías 34, versículo 4, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Joel capítulo 2, versículos 28 a 31, Joel capítulo 3, versículos 14 a 16, todos eles falam acerca de um céu, de eventos celestiais, cósmicos, que serão perceptíveis por toda a raça humana. Lucas capítulo 21, versículo 25, ainda acrescenta algo mais interessante. Ele diz que o som das ondas e dos oceanos assustarão o mundo. Algo acontecerá, talvez como resultado desses eventos cósmicos. Nós sabemos que as marés, elas vêm por influência da lua. Talvez essas mudanças cósmicas provoquem alterações nos oceanos. E essas alterações climáticas, essas alterações nas ondas, nos mares, diz que assombrará, trará profunda angústia a toda a humanidade. E nós temos então no versículo 30, o momento do grande retorno. Versículo 30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos perguntam: que sinal do Filho do Homem é esse? Particularmente, eu acredito que o sinal do Filho do Homem é o próprio Senhor vindo, como diz Mateus, Lucas e Marcos, vindo com grande poder e glória. Não mais como um servo sofredor, não mais para morrer, para ser humilhado, pisado, cuspido, morto, mas ele vem agora como rei soberano sobre tudo. E como será então essa vinda? Essa vinda, primeiro, ela será pessoal. Alguns crentes têm sustentado a ideia, entre aspas, crentes, de que a vinda do Senhor não é um evento real, físico, pessoal, visível. Que, na verdade, a vinda do Senhor seria uma metáfora para a presença dele na vida das pessoas, que produziria um melhoramento da sociedade. Então, Cristo, o Evangelho pregado à sociedade transformada, então as coisas começam a melhorar de tal forma que é como se o Senhor estivesse voltado. Mas não, ele não voltará. Isso é simplesmente uma metáfora do melhoramento da sociedade. Eu não penso assim. O que está descrito em Atos capítulo 1, versículo 11, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é que a vinda do Senhor é pessoal. Ele vem pessoalmente, não é uma figura de linguagem, uma metáfora, não é um folclore, ele vem pessoalmente para estar aqui. Porque, em segundo lugar, a sua vinda será corpórea. Como alguns outros crentes, né, entre aspas também, dizem que Cristo ele vem, mas na verdade é um retorno espiritual no coração das pessoas. Porque eles vão dizer que em Mateus capítulo 28, versículo 20, João capítulo 14, versículo 23, fala que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que na verdade a vinda do Senhor é Ele morando dentro da gente. Isso não é verdade.
a vinda do Senhor será corpórea. Ele vem, como diz Atos capítulo 1, versículo 11, da mesma forma que vocês o viram subir, ele voltará. A sua vinda também será visível. A palavra do Senhor diz que todo olho verá. Mateus 24, 37 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. Visível. Não é uma impressão no coração, não é algo para apenas um grupo, independente se você seja pré, pós ou mid ou amilenista ou o que seja. Essa vinda, após a tribulação, ela vai ser uma vinda visível para todas as pessoas. Todo olho verá. Isso para a gente pensar de como isso vai acontecer na prática é muito difícil, né? Só quem estiver aqui nesse período vai poder saber exatamente do que se trata. Porque, por exemplo, o que eu vejo, o céu que eu vejo aqui não é o céu do Japão. O que eu vejo aqui, o japonês não vê. Por conta, a Terra, desculpem quem são os terraplanistas, né? A Terra é um globo. A Terra é um globo. E o que está aqui não está aqui. Como será essa vinda para todas as pessoas do mundo? A gente não tem como saber, só quem estará aqui vai poder ter certeza de como será. E a vinda do Senhor será inesperada, especialmente para os incrédulos. A igreja ela vai estar preparada. A igreja ela não será pega de surpresa. Por isso que o Senhor Jesus, lá no capítulo 24, se você for ver Lucas capítulo 21, capítulo 21, 22, você vai ver o desenvolvimento, por exemplo, da parábola das 10 virgens. São 5 nécias e 5 sábias. As sábias elas estão preparadas, elas representam a igreja do Senhor. Ela não será pega de surpresa. A igreja, para esse dia, estará preparada. Por quê? Já passou pela grande tribulação, já comeu o pão que o diabo amassou, viu um bocado de gente morrer. Ela sabe que está perto. E quando ela então olhar para o céu e ver que o céu perdeu o seu brilho e a luz escureceu, vai ter certeza de que o Senhor está voltando. Agora, para o ímpio, para o incrédulo, será sim de surpresa. E por fim, a sua vinda será triunfante e gloriosa. 1 Tessalonicenses 4,16 enfatiza essa ideia. A vinda do Senhor será triunfante e gloriosa. Você imagina, amados? O céu que nós vemos, esse céu tão azul, tão quente aqui do Rio Grande do Norte, as nuvens se abrindo, fugindo da presença do Senhor. Como diz alguns textos proféticos, o céu se enrolando como se fosse um pergaminho. E o Senhor então vem descendo com todo o seu séquito angelical, acompanhado pelas miríades de anjos. Você imagina a visão portentosa e gloriosa dessa manifestação. Quais são os eventos do retorno? Versículo 31. Ele enviará seus anjos com grande som de trombetas, quais reunirão os seus escolhidos de uma extremidade à outra dos céus. Um incontável exército angelical sairá pela terra a reunir todos os eleitos. Os santos que estiveram com Cristo, ou seja, aqueles que morreram antes do retorno do Senhor, serão unidos aos seus corpos ressurretos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. E os santos que ainda estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E todos os santos, toda a igreja de todas as épocas, de todos os tempos, toda a igreja de todos os lugares, toda ela será reunida para se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Eu acho interessante Mateus capítulo 13, versículo 42. Diz que nesse dia os justos resplandecerão como o sol. Imagina a figura, amados. Milhões e milhões de crentes reluzentes subindo ao céu para se encontrar com o Senhor. E assim a história praticamente encontra o seu
grande desfecho. Maravilhoso. Eu gostaria, queridos, de concluir. Gosto muito do Evangelho de Mateus, Marcos é interessante, mas Lucas, ele termina esse trecho de uma maneira profundamente bela. Lá no capítulo 21, versículo 28, você imagina a igreja passando por toda a dificuldade, toda a tribulação, todo crente escondido, fugindo, com medo, em cadeias, em prisões, escondidos em cavernas, espalhados pelo mundo, aquele pequeno grupo perdido por esse planeta. E Lucas 21, versículo 8, termina dizendo assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Sabe aquela, você está para baixo, né? Perdi minha mulher, perdi meu filho, só eu estou aqui escondido, passando fome, sem poder comprar, sem poder vender, todo mundo querendo me entregar, todo mundo apontando o dedo para mim, tenho medo até dos meus irmãos, dos meus parentes. E ele diz que quando essas coisas começarem a acontecer, a gente tem que ficar de pé, erguer a cabeça olhando para o céu, porque é de lá que vem o sinal, é de lá que vem o Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. Para esse dia, que de maneira tão veloz tem se aproximado. Tudo que nós fazemos, amados, isso tem que ficar muito claro. Tudo que nós fazemos, essa tem que ser a nossa reflexão, é preparando para esse dia. A teologia é para isso, é para preparar a gente para esse dia. Culto é para isso, é preparar a gente para o encontro com o Senhor. Serviço cristão é para isso, para preparar para a vinda do nosso Salvador. Missões, casamento é para isso. Você quer casar? É para esperar a volta do Senhor? É para aprender a esperar a volta do Senhor? O dinheiro que você tem é para isso. Obra social que a igreja faz é para apontar para esse dia. Santificação é para isso. Oração também é para isso. A nossa comunhão é para isso também. Os bens materiais que nós temos, que nos foram graciosamente concedidos por Deus, é para isso. Entretenimento, uma boa bola, uma boa praia, pegar um cineminha, tudo isso aponta para esse dia. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida não passa de uma grande preparação para o encontro glorioso com o nosso Senhor que virá entre as nuvens do céu. Tudo. E se existe algo na sua vida hoje que não lhe prepara adequadamente para este dia, não deveria estar ocupando o seu tempo. Se existe algo que você absolutamente não consegue utilizar, fazer uso, proveito para preparar a sua alma e o seu coração para aquele encontro, que não podem ser manifestadamente ofertados ao Senhor, como resultado de um trabalho árduo, intenso e santo em favor da glória dEle, precisamos pensar se deveria estar ocupando o nosso tempo, porque tudo deve nos preparar para esse dia. Todos nós, amados, nos encontraremos. Alguns olharão para o céu repletos e tomados de uma profunda alegria e um regozijo indizível. Alguns prantearão de alegria, não de tristeza, não de desânimo, mas de um júbilo incontido na alma, de ter visto tantas coisas aterradoras, de ter sido tão humilhado, de ter sido tão perseguido. E chorarão de profunda alegria porque estarão, enfim, sendo reunidos de volta ao Senhor.
Mas outros, queridos, por uma razão completamente diferente, prantearão de profunda angústia porque não creram no Senhor. Eu não sei se é a sua situação aqui nessa manhã. Você não está preparado ou preparada adequadamente para esse encontro. Nesse dia, quem é bode vai ser bode. A mudança de vida é hoje. Quem é joio, quem é aquele falso crente, aquele que diz que é comprometido, mas não tem de fato um compromisso com o Senhor, aquele que prefere carregar a religião nas costas a pegar a cruz de Jesus, esse pranteará amargamente, porque verá chegar ao fim toda a sua esperança. Porque aliou-se ao time que estava fadado ao fracasso. Isso, queridos, deve nos conduzir a pensar e refletir acerca da nossa vida, do que fazemos, do que temos feito com todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Quanto mais Ele nos dá, mais nos será cobrado na eternidade. Ele vai me perguntar: Anderson, lhe dei uma moto, o que você fez com a sua moto? Lhe dei um filho, o que você fez com o seu filho? Lhe dei uma esposa, o que você fez com a sua esposa? Lhe dei uma igreja pastorear, o que você fez com a igreja? E a gente fica desejando tantas e tantas e tantas e tantas coisas. No final, na eternidade, aqueles que receberam poucas vão ficar muito felizes com os poucos talentos que receberam, mas conseguiram produzir algo louvável, agradável ao Senhor com todos eles. Nossa época, nosso tempo vive um tempo muito difícil. Quando eu me converti, eu não sou tão velho convertido, eu me converti em 92, nós falávamos sobre católicos não praticantes. Ainda existe isso. Mas hoje nós falamos de crentes não praticantes. Nós falávamos sobre católicos nominais, ou seja, aquele que se declara católico, mas não vai à igreja, vai uma vez, 2 vezes por ano. A criança se batiza na igreja católica, a criança faz a primeira comunhão, mas é uma vida completamente alheia da religião que diz seguir. Isso era o pensamento que se tinha antigamente sobre os católicos. Os crentes não. Quem era crente porque tinha compromisso. É porque amava a igreja, gostava de servir, gostava de ler Bíblia, gostava de orar, gostava de servir, gostava de evangelizar. Hoje em dia não é mais possível dizer tal coisa ou apontar tal diferença. Tem crente que é tão improdutivo quanto qualquer outro tipo de religioso. Pessoas que insistem em carregar sobre si a religião, mas não carregam sobre si a cruz de Cristo. Se declaram religiosos sobre determinado aspecto confessional, batista, presbiteriano, assembleiano, qualquer um que seja. Mas no final de tudo, amados, quem mostra que segue a Jesus, mostra pelas suas obras. Você quer um exemplo? Continua lendo Mateus 24, ele faz esse desafio. Quando ele diz, quando o Senhor se apresenta e ele chama então aquele povo separado, bodes e ovelhas, joio e trigo, ele começa a chamar os seus filhos: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive culto e vocês foram à igreja, porque eu tinha declaração de fé e vocês concordaram, porque tive fome e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me ver. É como aquilo que a gente declara transforma a nossa existência. Esses sim estarão diante do Senhor, por isso a aprovação na igreja vai ter um efeito purificador.
Porque quem é religioso por determinados aspectos, quando cessam as vantagens daquela religião, ele muda. Mas quem é de Jesus, quem ama ao Senhor, quem deseja a sua vinda, quem foi transformado, quem tem o Espírito, ele vai sofrer todo tipo de perseguição e tortura e jamais ele negará o Senhor. Aí eu lembro daquelas palavras duras e difíceis do Senhor Jesus, mas que são verdadeiras. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, nossa expectativa, o nosso desejo é por esse dia. Eu queria que fosse hoje. Não é hoje, infelizmente, eu preciso ver os sinais acontecendo para que eu tenha a plena convicção de que ele se aproxima. Ainda não vemos isso. Mas se o Senhor voltasse logo, se estivéssemos ao seu lado para sempre. De todos os anseios que eu tenho da minha vida, e eu tenho muitos anseios, muitos desejos. Ver meus netos, não sei se eu vou chegar a tanto, ver bisneto. Acho que não, eu estou com 49, meu filho tem 6. Para chegar a ver bisneto, acho que tem que ser de Noé para cima, né? A idade. Mas tudo isso, amados, está pertinho, né? Tudo isso, amados, a gente no coração deseja que seja substituída pela volta breve do Senhor. E que a minha família, meu filho, minha mãe, meus entes queridos, nossos amados irmãos em Cristo, possamos estar todos juntos lá na eternidade. Querido, será que essa nossa série de reflexões tem servido a você para despertar o seu coração para o desejo da volta e do retorno do Senhor? Para testar o nosso coração, quão firme está o nosso coração nele? Quão firme, quão firmado está o nosso coração? E essa semana eu vendo as notícias, tragédia por cima de tragédia, é Ômicron, é Delta, e agora fizeram um consórcio, a Ômicron e a Delta, viraram um vírus só, e quem acha que isso vai um dia acabar, isso vai testando a nossa alma do quão convicto e apaixonado nós somos por Jesus. Enquanto realmente estamos interessados em servi-lo, amar e adorá-lo de todo o nosso coração. Amados, que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o Senhor agora.